Oi, eu sou a Carla no trabalho, eu falo de mundo corporativo e beleza. Mas eu não sou só isso, tem um mundo de coisas além da pessoa que vocês veem pela tela. Uma das primeiras coisas que eu falo em um dos meus cursos é, na verdade, um desafio. Como você se definiria sem falar com o que você trabalha? Nós brasileiros temos uma cultura de trabalho e esforço muito enraizada. Quanto mais você trabalha, quanto mais você se esforça, melhor você é como profissional e como pessoa. Mas será que é só isso que a gente veio fazer na Terra? Em maio de 2022 eu descobri que não. Mais precisamente a caminho de um hospital, tendo uma crise de pânico aguda. Naquela época, mesmo tendo muito tempo livre, eu não conseguia enxergar outra coisa além do meu trabalho. Por isso, eu não consegui usufruir do que o meu trabalho me proporcionava. Eu era referência onde eu trabalhava. Algumas coisas só passavam se eu aprovasse. As pessoas me enxergavam como especialista, me consultavam a respeito dos mais variados temas. Nessa época, eu já cultivava uma conta nas redes sociais, mas sempre regando de pouquinho em pouquinho. E mesmo pequena, eu já tinha conseguido construir uma comunidade muito forte e muito fiel. Essa comunidade tinha pessoas que compartilhavam os mesmos interesses e vivências, que viam em mim uma forma de escapar da realidade ou de viver uma vida um pouquinho mais leve. Alguma coisa ainda me parecia errada em tudo aquilo. Eu tinha o emprego dos sonhos, tinha uma vida muito confortável, tinha acabado de comprar um apartamento com meu então namorado, tinha acesso aos melhores produtos de beleza do mercado, mas algo de errado não estava certo. Por que eu me sentia tão insuficiente? Ou eu sentia que a qualquer momento alguém ia descobrir que eu era uma fraude? Mesmo com quase 10 anos de experiência na indústria cosmética, eu achava que eu poderia ainda entregar mais. Então, em 8 de julho de 2021, eu perdi uma familiar que eu amava muito. Uma pessoa que ocupava a mesma hierarquia de importância da minha mãe. Naquela época que ela estava doente, eu mal conseguia ajudar a cuidar dela. Eu passava o dia inteiro com o fone no ouvido, eram reuniões intermináveis, seguidas de horas trabalhando para entregar o que eu precisava fazer. Eu me sentia um hamster correndo numa rodinha, acelerada e desesperada para chegar a lugar nenhum. No final daquele ano, eu lembro de ter contado para o meu marido que eu provavelmente não fecharia o ano de 2022 na empresa que eu estava. Em algum momento entre janeiro e abril, eu passei a fantasiar o meu pedido de demissão com cada vez mais frequência. Eu me imaginava em diferentes situações, ensaiava o discurso na minha cabeça. Isso enraizou tão forte dentro de mim que meu corpo começou a dar sinais físicos de que eu de fato precisava interromper aquele ciclo. As crises agudas de ansiedade começaram bem esporádicas. O meu olho direito passou meses tremendo involuntariamente sem parar. As crises passaram a aparecer a cada 15 dias, depois toda semana, depois 2 vezes por semana. Até o dia em que eu acordei assustada, com medo, pensando no trabalho 24 horas por dia e nas coisas que eu achava que tinha que fazer para os meus projetos andarem. Só que eu ignorava que muitas dessas coisas não dependiam só de mim. E que a quantidade de horas que eu precisava para cumprir as minhas tarefas era incompatível com uma jornada de trabalho saudável. E depois da morte da minha tia, eu deixei de ver sentido no que eu estava fazendo. Apesar de eu ter feito tudo o que estava ao meu alcance para cuidar dela como deu, eu me sentia culpada por não passar com ela o tempo que eu poderia. E tempo é a única coisa que a gente não consegue comprar de volta. Foi nesse período que eu resolvi pedir demissão do meu antigo emprego CLT e ao invés de emendar outro trabalho logo em seguida, eu resolvi tirar um período sabático de mais ou menos 4 meses. Isso só foi possível porque, claro, eu tinha uma rede de apoio e planejamento financeiro. Eu deixei rolar por alguns meses, me permiti viver ao invés de só ficar pensando. Tentando esvaziar a minha mente para me sentir mais tranquila, eu descobri que pensar cansa, e cansa muito. Fazia muito tempo que eu não dormia uma noite inteira e acordava e me sentia descansada. Nesse meio tempo eu pude experimentar uma das melhores sensações para quem trabalha com a mente, que é o ócio criativo. Um ex sempre me dizia que a bagunça da casa é a bagunça da mente. Mas quando a mente está caótica, o que sobra? Muitas vezes, o caos mora nesse medo de se perder. Mas será que se perder também não é um caminho? E foi exatamente nesses meses, me perdendo, que eu comecei a me tornar
a pessoa que vocês conhecem hoje na internet. Eu me permiti experimentar, errar sem culpa e, acima de tudo, não me definir só pelo meu trabalho. Afinal de contas, eu tecnicamente não tinha trabalho nenhum, eu tinha acabado de me demitir. E ao compartilhar minha história e essas ideias que o ócio criativo me deu, eu descobri uma comunidade muito mais forte e engajada. E eu descobri também que eu não estava sozinha. Tinha um mar de gente que não conseguia enxergar a própria personalidade além do trabalho, que se viu soterrada entre planilhas e apresentações ao longo do tempo e que não se permitia se perder um pouco, experimentar. Foi analisando a mim mesma e as pessoas que me mandavam mensagem nas redes sociais que eu percebi uma coisa em comum. Nós não aprendemos a nos comunicar. Nós não havíamos encontrado ainda o meio do caminho entre engolir seco e explodir desnecessariamente. Ninguém ensinou pra gente que a gente deve se expressar e dizer como a gente está se sentindo. Claro que de forma civilizada e racional na medida do possível. Na escola, na faculdade, a gente não aprende a racionalizar os nossos sentimentos. E essa é uma coisa que millennials ainda não conseguem fazer muito bem, mas que a geração Z é bem expert. Tão expert que eles chegaram até o outro lado do pêndulo, olhando apenas para os próprios sentimentos, sem perceber que os outros também carregam as suas dores individuais. Então, o meu trabalho se tornou mostrar às pessoas que a vida delas não é só trabalho, que elas podem e devem se perder em outros caminhos, ou melhor, se distrair neles. Ora tropeçando, ora acertando, mas nunca se cobrando. No meu conteúdo hoje eu consigo mostrar várias Carlas. A maquiadora, a expert em produtos, a empresária, a rainha da tecla SAP, todas essas Carlas compõem o que eu sou hoje. E tem também um lado que fica fora das telas. A que borda ponto cruz, a que gosta de cozinhar com o marido, a que gosta de almoçar no fim de semana com os amigos e ainda anda de bicicleta na ciclovia da Marginal Pinheiros. Nem tudo vira conteúdo. E que bom que não vira. Porque a parte da vida que eu vivo ao invés de gravar é muito mais legal. É ela que me conecta com o ócio criativo, que me torna uma pessoa mais equilibrada e mais feliz. Desse tipo de gente que encontra os amigos e se perde tão deliciosamente na conversa que esquece de tirar foto para registrar o momento. A vida é muito maior do que a tela 16:9 que a gente enxerga. Criar conteúdo hoje é um dos meus trabalhos e todo trabalho exige planejamento, disciplina, dedicação e, sobretudo, descanso. A partir do momento em que eu percebi que esse último, o descanso, era o mais importante de todos, eu me tornei uma profissional mais produtiva, mais resolutiva, mais criativa e mais empática. Todo mundo precisa de uma pausa. Eu, você, minha equipe na Nutracorp e os meus clientes. Hoje, eu não me defino somente pela minha carreira. Virar essa chave foi um processo demorado e doloroso, mas necessário. Pode ser que no momento atual da sua vida você não se veja com outra alternativa a não ser produzir mais e mais. Mas e se eu te disser que você pode se tornar mais criativo e mais eficiente se você tiver mais horas de descanso? Tem uma frase de um livro que eu gosto muito chamado Sem Esforço, do Greg McKeown. Quando temos dificuldades, em vez de redobrar o esforço, deveríamos considerar interromper a ação, mesmo que por 1 minuto. Então, será que para tirar aquela ideia do papel, você precisa sair da frente do papel? Obrigada.